Salve, Pacholada, tudo bem com vocês? Matheus Opias por aqui para a gente conversar rapidinho sobre uma coisa que está me incomodando muito na Arena do Grêmio. Pessoal, antes de mais nada, KTO.com, te registra lá para dar aquela brincada, usa o promo code PACHOLA, promo code em letras garrafais e aproveita os 20% de bônus no teu primeiro depósito. Não te esquece, KTO.com. Bom, galera, tem uma coisa que está me incomodando há alguns jogos já, não é de agora, que é a qualidade do gramado da Arena. Eu lembro quando a gente fez o primeiro jogo na Pachola esse ano, a gente falou, olha, o gramado está ruim, não está legal a apresentação desse gramado, mas tinha se falado que trocou a grama, estava passando por uma revitalização e iria melhorar. A princípio, melhorou em relação ao gramado que estava lá no começo, mas ainda, para um time como o Grêmio, esse tipo de gramado é muito feio para um clube do tamanho do Grêmio. Não tem mais condição da gente continuar aceitando isso continuar não sendo cobrado, isso não se pleitear fortemente dentro do Grêmio, é essa situação. O que eu vi neste sábado contra o Atlético Mineiro foi algo muito triste, porque o gramado da Arena estava completamente deteriorado pós o jogo contra o Bahia, na quarta-feira da semana anterior, há 10 dias atrás, em relação ao sábado, né? 10 dias atrás. Não dá, gente. Não dá pra gente seguir defendendo, não dá pra gente seguir aceitando e achando que tá normal isso que tá acontecendo. Passou-se 10 dias, o estado do gramado não melhorou absolutamente nada. E nem choveu tanto assim, tá? Teve até período de sol e sol bom e simplesmente, cara, não resolveu, não melhorou a situação e eu fiquei muito incomodado com o que eu vi, tá? Vamos lembrar que no jogo contra o Bahia caiu uma grande chuva em Porto Alegre, foi um volume muito alto de chuva. Já se imaginava que poderia ter problema com a drenagem na arena. Mas a gente vai lembrar lá atrás, o Paulo Odoni vindo na parte política, né? Vem dizer que não haveria problema nenhum com a drenagem da arena, que ela funcionaria maravilhosamente bem, que não teríamos problema nenhum com relação a isso, que o torcedor poderia ficar tranquilo que não atrapalharia a qualidade do jogo. Não dá. Atrapalhou sim a qualidade do jogo, porque o jogo teve que ser atrasado em 1 hora o seu início, por conta de uma drenagem que claramente não estava funcionando a 100% da sua capacidade, ou simplesmente ela não era boa. E para um estádio de tamanho de primeiro mundo, de primeiro nível, como tem que ser a Arena do Grêmio, como foi prometido, como ela parece visualmente ser, tá realmente muito feio, muito triste a gente tem que estar vendo o gramado da Arena desse jeito. E aí aqui eu considero um ponto para a gente analisar e refletir. Será que esse gramado da Arena não é interessante? E aqui tem alguém que é comentarista de futebol, tá? O campo de futebol pode estar prejudicando o futebol do Grêmio. Será que o futebol do Grêmio pode ser melhor se o campo for melhor? Eu acredito que sim. Muitas vezes a gente enxerga lances que a bola, em vez de ela vir rente ao gramado, né, com o passe no chão, o passe ser bom, bonito, tu vê a bola travar, ela dá aquelas quicadinhas de leve que é muito comum de campos muito irregulares, né? E a gente já viu esse ano em diferentes competições. Eu vou dar o exemplo do campo lá do Ipiranga, lá em Erechim, que, cara, tava tenebroso no gauchão. O campo de São José, pela conta de como o gramado ele quica muito, mas esse ano parece estar mais ainda. Então, teve outros campos que tem problema, só que nós estamos falando de times, por exemplo, de Série C, né? Com não tanta expressão hoje dentro do cenário nacional, principalmente, mas o futebol gaúcho estão brigando para ser quarta força, né? Quinta força. Então, não dá para a gente aceitar dessa maneira como está rolando esse gramado da Arena. Além disso, meus queridos, ressalto para vocês que eu pensaria sim em uma mudança no gramado da Arena. Eu pensaria sim em a gente transformar esse gramado parte sintético, parte natural, ou partir definitivamente para totalmente sintético. E aqui se tem um conceito muito errado sobre o que é o campo sintético, né? Você imagina o campo sintético, ou como eu estava falando, o campo São José, que esse ano não está legal, ou
que a gente vai pensar nas quadras de futebol society que a gente joga. São gramados completamente diferentes, cara. Completamente diferentes. O do Allianz Parque é um excelente gramado. O da Arena da Baixada é um excelente gramado. O Botafogo agora trocou também e tá um excelente gramado. E são gramas sintéticas. Por que o Grêmio pode pensar nisso? Antes o Romildo dizia, na minha gestão não vai ter. Beleza, o Romildo saiu. Então, Guerra, por que tu não considera a troca de gramado? Ah, Matheus, mas isso é uma conversa com a Arena. Beleza, então tá na hora de pressionar a Arena também sobre isso. Porque tá feio, tá muito feio pro Grêmio, um clube que já passou da casa de 110 mil sócios, um clube que contrata Suárez, um clube que pensa a longo prazo para sua torcida, que está se reestruturando e está vindo muito bem isso, inclusive já tendo frutos nessa temporada com as competições, com o vice-campeonato brasileiro, no momento da posição que a gente está no segundo lugar, e uma semifinal de Copa do Brasil, me preocupa muito a gente estar com gramado dessa maneira. Então, eu repensaria isso para as próximas reuniões com a Arena. Isso tem que ser cobrado, tem que vir alguma coisa a público se entender por que estava tão ruim a drenagem no dia da chuva. E, sinceramente, a desculpa de muita chuva não faz sentido. Já vi chuvas assim acontecerem e na beira do lago, por exemplo, tá tudo sequinho, tá tudo certo e correr jogo normal. Então, não dá. Não, essa desculpa para mim não cola mais e eu acredito que para vocês também que estão vendo esse vídeo também não tá colando mais. Quero saber a opinião de vocês, deixa o like aqui no canal, comenta também se vocês estão vendo essa situação pavorosa do gramado da Arena e não esquece que é o Grêmio e não adianta.